4 novos vereadores foram empossados na última sexta-feira e passam a cumprir mandato pelos próximos 2 anos na Câmara Municipal de Natal. A posse se deu pela eleição de ex-vereadores para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. A vereadora Divaneide Basílio, do PT, doutoranda em Ciências Sociais aqui pela UFRN, chega ao Legislativo Municipal como a primeira mulher negra a assumir um cargo na Câmara de Natal. Diva, como é mais conhecida, obteve cerca de 2.200 votos e ficou como suplente da atual deputada federal Natália Bonavides. Para saber mais sobre a sua trajetória e sobre o novo mandato, eu converso agora ao vivo com a vereadora Divaneide Basílio. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, obrigada. Estamos aqui à disposição para esse diálogo com a sociedade, com a rádio. É um prazer estar aqui. Ô Divaneide, vamos começar falando sobre representatividade. A primeira mulher a votar no Brasil foi uma potiguar e a primeira prefeita eleita também. Como é que você se sente dando continuidade a essa história? Essa é uma questão para a gente fundamental. Nosso mandato pretende, inclusive, trazer para o centro do debate a representatividade. Porque ao longo da história, nós, mulheres negras, sempre fomos subrepresentadas nos diversos espaços de poder, enfim. E na política isso não foi diferente, né? Tanto que agora, depois de tanto tempo, é que nós temos alguém que se reconhece negra, porque é importante a gente também afirmar isso para a sociedade. É preciso que a gente rompa com tantos preconceitos, e o reconhecimento da própria identidade, para muita gente ainda é um tabu. Parece uma coisa tão distante, mas é uma coisa muito real. O preconceito velado na sociedade também é algo muito real. Há 500 anos atrás, onde estavam, nossas antecedentes? Elas estavam servindo aos senhores de engenho, elas estavam servindo, elas nem sequer podiam ser mãe dos seus próprios filhos. E hoje a gente vê a reprodução da pobreza, e essa reprodução da pobreza se dá, sobretudo, para as populações negras. E a gente fica pensando, a exploração sexual que se dá para essas populações, o extermínio da juventude que se dá muito mais na população negra. Então não é apenas um viés simbólico, é uma identidade, mas é uma identidade que necessita de política pública específica. O que lhe motivou e, claro, continua lhe motivando para conquistar espaço na política? É uma motivação coletiva. Eu venho de grupos sociais, eu venho de movimentos sociais, eu venho de grupos desde a minha comunidade. Eu sou da Zona Norte de Natal, desde criança participo de grupos culturais no Conjunto Santa Catarina, de pastorais sociais, sou militante da PJMP, que é uma pastoral de juventude do meio popular. E essa ação coletiva, e a gente, inclusive no hino nosso da PJMP, a gente fala que a gente precisa ocupar vários espaços e que a política partidária não pode ser deixada de lado, porque a gente acredita que é preciso que a gente construa no interior da sociedade, nas instituições, mas também que a gente ocupe o espaço público. E aí, como missão e como tarefa coletiva, eu coloquei meu nome à disposição nesse projeto, que é um projeto, como eu disse para você, de muita gente, né? Um projeto coletivo. E é por isso que eu me sinto motivada, porque não se trata de uma ação individual, de um desejo de ocupar espaço apenas para ocupar, mas é de ocupar espaço afirmando que esse é o lugar de muitas populações, né? Populações que nunca estiveram, né? Que sempre estiveram à margem, que nunca estiveram no centro dos debates. E qual a importância de ocupar uma vaga lá na Câmara Municipal de Natal? Qual o seu principal projeto? O que você tem em mente, assim, para começar? Essa questão que você traz, ela é fundamental. Como é que a gente chega na Câmara? Por que é importante a gente ocupar a Câmara? Porque é de lá que saem as leis, né, que vão gerir a nossa cidade. E aí, como é que a gente que estava na sociedade produzindo conhecimento, o conhecimento popular, o conhecimento acadêmico, e a gente junta isso para transformar isso em projetos para mudar a vida das pessoas? Então, a importância de nós estarmos nesse lugar é porque se nós não estivermos
estivermos lá, não teremos representantes que conheçam a nossa realidade, que tragam a nossa realidade para o centro da discussão. Então, nós pretendemos trabalhar justamente reforçando a pauta das mulheres, a pauta da juventude, a pauta de direitos humanos, a inclusão social, a pessoa com deficiência. Esse ano também é um ano muito importante de revisão do plano diretor. Não abriremos mão de fazer esse debate, de pensar a reforma urbana, de pensar o planejamento urbano da cidade. Então, nós temos algumas questões para início de conversa que já colocam a gente com essa tarefa. Pensar o meio ambiente nesse debate do planejamento urbano, e aí a gente tem feito isso em diálogo, tanto com quem discute as questões de direitos humanos, como quem discute as questões de proteção aos animais, que para a gente são duas pautas que produzem um desenho de como a cidade deve funcionar, a organização da cidade, seja na saúde, seja no planejamento urbano, enfim. Então, essas pautas para a gente são pautas centrais. A senhora falou agora há pouco que tem um histórico nos movimentos sociais e na pauta da juventude. Esse também é um tema de pesquisa seu, não é isso mesmo? Isso. De que forma seu mandato ele vai abranger essas áreas? Então, esse é um tema que é minha própria identidade, que eu construí ao longo desses anos, né? Então, a ideia de ter passado pela minha juventude, podendo afirmar minha identidade na luta por políticas públicas para a juventude e de ter me tornado pesquisadora na área. Então, hoje eu sou alguém que discute a juventude, mas que tive experiência de gestão na juventude. Então, eu pretendo ocupar a Câmara, seja nas comissões que a Câmara dispõe, seja nas frentes parlamentares, abrindo espaço e pensando em diálogo, principalmente com a juventude. O governo do estado tem uma subsecretaria que está instalada, é um espaço de gestão no qual eu já tive a oportunidade de atuar, e a gente quer fazer isso conjuntamente com essa subsecretaria de juventude do estado. Queremos pautar a subsecretaria, mas também estamos nos colocando à disposição para sermos pautados na Câmara pela Secretaria de Juventude, produzir proposições à luz do que a juventude for decidindo. Já temos aí material de várias conferências, não dá para deixar de lado o que a juventude produziu ao longo de todos esses anos, tem aí proposições, e aí a gente pretende acompanhar, fiscalizar, o que foi, monitorar, o que o Poder Executivo já encaminhou das pautas que a juventude trouxe, e o que não encaminhou, nós vamos fazer questão de encaminhar, de propor, de transformar isso em lei e de fazer com que isso saia do papel. Estamos conversando com a nova vereadora de Natal, Divaneide Basílio, do PT. Ô, Divaneide, você acha que é mais complicado você ser, no caso, lá da Câmara, ser um vereador de esquerda? Eu acho que a palavra complicada... Seria um desafio maior? Talvez a palavra desafio caiba bem, mas para nós militantes de esquerda, os desafios são como nossos aliados principais. A gente tem lutado para se manter de pé há muitos anos, né? Tem sido a nossa missão, mas é por conta desse desafio, tem uma coisa que é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, porque nós temos uma trajetória de inserção nos movimentos, e a militância de esquerda, quando ela chega nesses espaços de poder, ela nunca chega só. Eu acho que essa é uma questão que faz diferença. Então, é um desafio, porque nós estaremos ali debatendo um lugar social, né? Nós estaremos fazendo uma interseção de gênero, raça e classe. Essa é a interseção que nós vamos fazer na Câmara. Então, isso pode incomodar, isso pode provocar uma série de debates, mas se não for assim, para pautar a nossa identidade, não vale a pena ocupar um espaço que não seja para defender os nossos. Como é que vai ser a sua relação com o prefeito Álvaro Dias? Eu acredito que o espaço de diálogo tem que ser estabelecido. O Poder Legislativo tem que ter diálogo com o Poder Executivo, tem que ter uma capacidade de fiscalizar, de acompanhar, de monitorar, mas a gente não quer fazer disso um espaço apenas de uma oposição pela oposição. Nós queremos, sim, colocar para a cidade que nós faremos uma oposição
consequente à luz do que tem sido os mandatos do PT naquela casa. Nós sabemos da importância que foi cada mandato do PT e que tem sido até hoje com o vereador Fernando Lucena, que começou com o deputado Fernando Mineiro, que seguiu com o Olegário, com o Hugo Manso, com o Júnior e com Natália, a quem eu substituo agora. Foram mandatos que tiveram, além dessa representatividade e representatividade distintas. O que é mais interessante é que eu agrego uma nova representatividade, mas nós temos mandatos que vieram trazendo suas próprias representatividades. Então, a gente chega nesse formato e a gente, ao longo da história, assumiu posições muito responsáveis na oposição, e a gente não vai deixar de fazer isso nesse momento que a cidade precisa ser uma cidade menos dividida. Divaneide, para a gente encerrar, vamos falar agora sobre o atual governo. Como é que a senhora e o Partido dos Trabalhadores pretendem se portar frente ao governo Bolsonaro? E o que vai nortear essa resistência que o partido já declarou que vai fazer, a sua resistência, a resistência do PT? Você usou a palavra-chave, é resistência. Nós sabemos que não estamos diante de um governo federal apenas de pensamento diferente. Nós estamos diante de um governo federal que está desconstruindo tudo que ao longo de muitos anos, com muita luta, nós conseguimos implementar, né? Na política, principalmente nas pautas que nosso mandato defende: mulheres, juventude, negros, população LGBT, pessoa com deficiência, enfim. Nós sabemos que será um momento muito difícil, mas no estado do Rio Grande do Norte nós temos a nossa governadora que já se dispôs a trazer essas pautas para o centro da discussão, tanto que criou uma secretaria estruturada de mulheres, de direitos humanos, para pensar a inclusão dessas pautas, a população em situação de rua, enfim, não como secundárias, mas como pautas centrais. Afinal, são essas pessoas que constroem a sociedade. É muito estranho que a gente coloque essas pessoas num lugar secundário se a sociedade é construída das pessoas. Então, se as pessoas compõem uma diversidade, os governos têm que pensar essa diversidade. E pela resistência e por essas pessoas, nós vamos nos comportar com muita luta. Ok, conversamos aqui com a vereadora de Natal, Divaneide Basílio. Divaneide, muito obrigado, sucesso aí no seu mandato, e ficamos aqui na expectativa aí dos seus projetos, das suas posições lá na Câmara. Eu que agradeço e fico à disposição, tanto da rádio quanto dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Queremos fazer um mandato coletivo e participativo, e isso só se faz com diálogo e com os espaços de comunicação também. Ok, muito obrigado, boa tarde. Obrigada.